É dada a ela a possibilidade, inclusive, de buscar os recursos da própria religião, que não é diferente, certo, de toda a evolução do estudo da religião, do estudo da inserção da mulher no campo religioso. Até hoje, e eu tenho dito e tenho enfatizado, né, a Igreja Católica tem um progresso tão grande, notadamente, né, cada Papa, notadamente hoje, o Papa Paulo, né, o Papa Francisco, né, é de uma coisa extraordinária, mas ainda está um pouco distante para que possam ser vencidos certos dogmas, né, vamos chamar assim, da participação da própria mulher, ainda que ela possa ter uma participação ativa dentro ainda estão restritas, como está restrito, certo? Também dentro do campo do doutrina espírita. A maior parte de vocês que vão visitar os templos, na campo do mediunismo, né, nós vamos encontrar uma quantidade muito grande de médiuns, nós temos os grandes líderes, certo, do espiritismo são homens, certo? Apesar de nós termos as mulheres. Mas tudo isso é consequência de tudo aquilo que foi estabelecido como barreira para a evolução. Mas nós todos temos que entender que estamos envoltos na inteligência divina. Deus sabe o que faz. E Deus tem na mulher, então, a sua grande reserva. A grande reserva moral da humanidade está nas mulheres. E por isso, então, a natureza, vamos chamar assim de natureza, ou vamos chamar de Deus, metade são mulheres, nessa condição estatística clara, né? Não há possibilidade de se quebrar essa estatística, nós, homens, poderíamos até estabelecer certas restrições, mas metade são mulheres e a outra metade vem pelas mulheres. Metade da humanidade é feminina. A outra metade vem pelas mulheres. Justamente para que isso possa fazer esse contraponto do nosso primitivismo, o nosso primitivismo masculino. E isso, então, foi e tem sido de extrema importância. O aspecto da evolução da participação da mulher em todas as sociedades tem sido gritante, notável, extraordinária, ainda mesmo. Saibamos que temos algumas sociedades, certo? Em que há uma restrição absoluta, em que há um cerceamento muito grande, mas pela lei de progresso, pelas comunicações que hoje se tem em todo canto do mundo, nós vamos, com certeza, seja na Arábia Saudita, seja nos países árabes, seja nos países africanos, onde as mulheres ainda estão numa condição tão submissa, de muitas vezes terem as suas mutilações para que elas não possam sequer ser mulheres. Mas isso é o caminho que Deus traçou para todos nós, nesse nosso processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento de toda a sociedade. Então, cabe a cada um de nós, primeiro, dizer a vocês, muito obrigado. Agradecer a cada mulher, seja na função de esposa, de filha, de mãe, de líderes, elas estão hoje em todos os campos, mas se quando nós fazemos estatísticas e percentualmente elas ganham menos, percentualmente são menos ainda nas suas lideranças, é porque isso é um processo progressivo que há de acontecer, porque vimos de uma cultura, sabe, só em 1948 a ONU reconheceu os direitos da mulher iguais aos dos homens. Só em 1948. É muito recente, talvez empurrada pela finalidade de uma guerra que fez sofrer tanto, certo? E ela sim reconheceu. No Brasil, é recente a possibilidade de voto da mulher. No Brasil, só em 2006, se teve a coragem de criar uma lei que viesse a proteger a mulher no campo de, pelo menos, penalizar a nós, homens, quando fizéssemos uma agressão contra uma mulher, que é a Lei Maria da Penha. Mas ainda precisa-se de muito. Ainda se necessita de muito. E o que mais se necessita é que nós possamos, nós homens, nos afeminizarmos um pouco mais. E nos preocupa agora, falando como, certo, não como homem, mas nos preocupa muito quando surge a condição do empoderamento da mulher, de que ela não se masculinize, de que ela não venha pegar os defeitos que nós temos, que ao contrário, elas se mantenham firmes e absolutas nas suas qualidades, nas suas sensibilidades, em tudo aquilo que são as virtudes femininas que nós, homens, dificilmente teremos. Mas nós temos nos esforçado. Hoje já participamos, né, do compartilhamento, porque a mulher, para que ela pudesse buscar o seu caminho correto dentro da sociedade,
para que ela pudesse fazer com que a relação de trabalho melhore, para que todos os campos da sociedade melhorem, e digo isso e falo sempre, todas as vezes que a mulher adentra dentro de um campo, aquilo melhora. Então, necessário é que ela ocupe o seu espaço para que melhore tudo que ela esteja participando. Mas o que aconteceu com ela? Não foi isentada de cuidar dos seus filhos, não foi isentada de cuidar de suas casas, não foi isentada de ter as coisas que são as funções próprias da mulher. Não que nós não possamos ter as funções domésticas, mas não está na nossa condição fisiológica. E essa é uma realidade. Então... Fernando, sua câmera desligou. Desculpe, que minha câmera tinha desligado. Então, se me permitem, logicamente, nós estamos dentro de uma reunião, e se aqui estivéssemos dentro de uma reunião católica, né, nós iríamos ver a visão do catolicismo sobre toda essa abordagem. O Espiritismo, certo? Ele traz, no seu Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro publicado pela doutrina espírita, certo? Veio da codificação, onde ele reuniu informações de todos os cantos do mundo, em que Kardec, este codificador, certo, trouxe, através de informações, através de filtros que ele pôde fazer, certo, a codificação desse grande livro, que é o Livro dos Espíritos, em que fala do relacionamento do mundo espiritual com o mundo material, da filosofia, de tudo isso. E ele traz no seu capítulo, no capítulo da parte terceira, que chamam-se As Leis Morais, isso em 1855, mais ou menos. Então, em 1855, não poderia se falar na emancipação da mulher. Ainda que talvez na Revolução, ainda que através em países, em lugares como a França, pudessem já ter alguns movimentos dessa Revolução Francesa, dessa Revolução Feminina, mas ainda estava muito distante. E aí vejam como os espíritos, junto com, respondem a Kardec sobre esse quesito, certo, da relação da mulher. Ele diz o seguinte: igualdade de direitos do homem e da mulher. A pergunta, então, como que é feita a metodologia dessa obra? Perguntas e respostas. Kardec pergunta e os espíritos respondem. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Deus, resposta. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Portanto, ambos têm os mesmos direitos. Kardec, então, pergunta, mas de onde, então, se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. Então, é culpa nossa. Quando, então, a mulher ficou restrita, ficou encarcerada, logicamente ela fica limitada à sua própria evolução. E aí complementa. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Aquilo que comentávamos. O homem, na sua condição de covarde, aproveitando-se da sua condição física, impõe pela força. Mais algumas perguntas. São 8 perguntas, não vou ler. Essa aqui é muito importante. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são reservadas aos homens? As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são reservadas ao homem? Olha a resposta dos espíritos. Sim, tem importância tão grandes e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. É a ela. Não temos a menor possibilidade, pela nossa condição fisiológica, hormonal, da gente ter todas essas virtudes que as mulheres carregam, trazem consigo, para que elas possam cuidar de nós todos, desde o início de nossa vida aqui na Terra. Portanto, é extremamente bem claro
a importância que nós temos e que é reconhecida pela mulher. Obrigado, mulheres, por tudo que vocês têm feito pelo mundo, porque vocês são justamente o contraponto que Deus colocou para cada mulher, pelo menos, para cada homem, pelo menos. Mas como a mulher, aí sim temos que reconhecer, tem muito mais potencialidades no campo das virtudes, elas irão transformar a sociedade, serão fatores imprescindíveis nessa transformação. Paramos aqui e vamos falar de algumas mulheres do Evangelho. Quando nós falarmos das mulheres do Evangelho, não queremos absolutamente trazer aqui de que esta tem que ser a figura de comportamento. Mas, primeira coisa, é reconhecer que Jesus foi o primeiro feminista dessa condição do mundo moderno. Sim. Vejam bem, Jesus não condenou a adúltera, né? Em que nós, homens, cheios de pecados, lá estávamos para apedrejar a mulher adúltera, a qual nós talvez tenhamos adulterado com ela, tenhamos participado com ela. E agora, então, que ela morra, que se mate, ela descumpriu o quê? Quando, então, esses homens veem Jesus, eles param, porque diante de uma autoridade, você se coloca no seu devido lugar. E eles querem que Jesus os incentive a que nós possamos lapidar a mulher. Aquele que tiver aquele que tiver sem pecado, atire o primeiro pecado. Ele nos dirigiu e nós somos homens cheios de pecados. Todos foram embora. Mas Jesus se dirige a essa mulher. E ela pergunta agora, e aí, será que Jesus me condena? Ele volta a pergunta para ela, alguém te condenou? Eu também não lhe condeno como mulher, como ser humano, mas vá e não peques mais. Condena o pecado. Agora, olha a coragem de Jesus em proteger uma adúltera naquela época em que as leis eram extremamente rigorosas. Esse é o primeiro caso, para que nós possamos compreender de que nós, muitas vezes, mesmo as mulheres, todos nós, podemos, às vezes, estar cobertos de erros, mas onde começa a renovação? Quando nós abrimos mão, então, de uma mudança de postura e de comportamento. Vamos encontrar Joana de Cusa. Vocês conhecem Joana de Cusa? Joana de Cusa, porque Cusa era o nome do seu marido, que era um intendente de Herodes. E ele era muito importante. A câmera fechou de novo, Fernando. Está tendo problema. E ele era muito importante, né? E Cusa ficava entre os hábitos religiosos de Herodes, que era judeu, e os hábitos de Herodes, que era judeu, e os hábitos de romanos. Ou sabe, Herodes era romano, hábitos romanos, enfim. Ele não professava nenhuma outra religião que confrontasse com Herodes. E sua esposa, Cusa, que era uma mulher super dedicada ao lar, super dedicada ao marido, ela conhece Jesus. Conhece Jesus através de suas escravas, de suas colaboradoras, que falam tanto de Jesus. E ela, na sua simplicidade, ela ia até Jesus para escutar sobre a boa nova. E quando isso ocorre muito dentro dos lares, quando uma estabelece um processo evolutivo, moral, religioso, muitas vezes entra em conflito com o seu parceiro, com o seu marido. E ela, então, diante daquele conflito, quando ela conhecia uma nova visão de vida, de uma mensagem dócil, que era só amor, que conflitava, então, com a postura de Cusa, que era grosso, que era rude e que prestava suas homenagens aos deuses romanos. E ela começa, então, a não ter afinidade. Isso é natural, muitas vezes, a falta de afinidade
com o modo de vida do marido. E ela vai, então, um dia a Jesus, disposta a confidenciar a Jesus que ela queria força para que ela pudesse se separar de Jesus. Olha aqui, naquela época. Mas ela achava que, então, poderia se separar, viver as suas próprias escusas, mas viver para acompanhar Jesus. E Jesus, vejam bem o equilíbrio que Jesus traz para todos nós. Dirige-se mais ou menos assim a Joana. Joana, vá para casa. Vá, porque Deus lhe colocou justamente junto de Cusa, porque você é o equilíbrio dele. Você é a importância dele. Sim, é sacrifício, é difícil, mas não existe nenhum outro agente de transformação que não possa ser você. Imagine se você, então, se distancia, se afasta, quando ele poderá se transformar? Deus tem em você o elemento de possibilidade de transformação. E ela foi e se dedicou a ele. E todos nós, logicamente, não entendemos quanto foi importante isso. Lógico, depois ele morreu, depois ela foi, então, se dedicar ao cristianismo, e na época, então, o Império Romano começou a perseguir todas, né, essas pessoas, mulheres e homens e tudo, e nós vamos ver Joana de Cusa sendo imolada. Quando ela vai ser, então, queimada viva, ela e o seu filho, que isso é duro, duríssimo para uma mãe, ver um filho ser também sacrificado, e principalmente quando esse filho, ao ver que ele iria morrer, queimado, ele diz: mãe, abjura, renega Jesus. Filho, nós não podemos negar a Jesus. Hoje nós estaremos no céu. E o carrasco, então, se dirige a ela para colocar o fogo nela, atear fogo, e ele, então, sarcasticamente pergunta: este homem que você tanto adora, só lhe ensinou a morrer? E ela diz: não só me ensinou a morrer, mas me ensinou a amar a você, amar ao mundo. E assim, então, é a história de Joana de Cusa. Que nós, eu respeito muito a dona Celina, essa representante maravilhosa do movimento católico, nós vemos depois os processos reencarnatórios de Joana de Cusa, que hoje é a mentora espiritual de Edivaldo como Joana de Ângeles. Passou como freiras em outras encarnações. Falando de uma outra mulher, vou tentar ser rápido, mas que me desculpe assim, eu sou apaixonado na vida de Maria de Magdala. Maria de Magdala, ela era uma mulher belíssima, uma mulher que atraía todos os homens romanos, os líderes até religiosos, fariseus, certo? A sua casa era desejada por todos, pagavam a ela com ouro, ela tinha os melhores perfumes, ela proporcionava as melhores festas que poderíamos botar um parênteses, as orgias que dizia. Vendia o seu corpo. E muitas vezes, quantas mulheres, às vezes, ou quantos seres humanos acham que isto são os ícones da felicidade? Beleza, riqueza, poder, homens ajoelhando aos seus pés, subordinados. Isso é um empoderamento total que, às vezes, uma mulher pode querer. E é o que eu falava. Mulheres não podem desvirtuar o seu empoderamento. O seu empoderamento tem que ser em outras faixas. O empoderamento ele pode ser realizado dentro de tantos campos como ela tem mostrado. Mas o que acontecia com Maria de Magdala? Com tudo isso, ela era infeliz. Não sentia o amor, não sentia plenitude, não sentia nada, se sentia vazia. Por quê? Porque até hoje, riqueza, poder, beleza, quem vive em função disso, cercada com isso, não é feliz. E ela, então, ouviu falar de Jesus. Escutou falar de Jesus, sempre através dos mais desvalidos, porque Jesus veio para os desvalidos. Mas não são os desvalidos
condição física, são também para os desvalidos da alma. E ela, se ela não tinha, como ela mesma em momento fala, ela não tinha as feridas exteriores de um leproso, mas tinha as chagas dentro da alma que não lhe deixavam dormir feliz. Era assediada por espíritos, assediada por diabos, por todos que não lhe davam trégua. E ela então encontra com Jesus. Olha só Jesus, imagine naquela época Jesus receber uma prostituta. Tem que ter muita coragem, tem que ter muita autoridade. Isso dentro de uma casa de Simão, né? Simão Pedro, de um rico, que inclusive era cliente de Maria de Magdala, e quando ela entra lá, no dia que ficou sabendo que Jesus lá estava, ele quer expulsá-la. Não só ela, como os próprios apóstolos não aceitavam. Natural, pois essa discriminação era total. E ela encontra Jesus num encontro épico em que ela desabafa. Jesus, eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir plena, mas eu tenho medo, acho que Deus não há de me proporcionar isso. E Jesus então diz, Deus é Pai. Deus quer a cada um. E ela, então, Jesus a convida para que ela possa ser agora mãe. Mas eu não posso ser mãe. Ela era estéril, com certeza, porque com tantas atividades que tinha e nunca tinha se engravidado, ela reconhecia a sua esterilidade, mas Jesus falava para ela, não, você não vai ser mãe, não só aquela mãe dos seus próprios filhos. Tem tantos filhos necessitados que aí estão, adote-os, acolha-os, para que você possa ser a grande mãe. Enfim, Maria de Magdala, Maria Madalena, doa tudo para os seus funcionários, fica simplesmente com a roupa ou com o mínimo. E ela, então, vai ter uma outra vida, de servir ao próximo. E o próximo que ela escolheu a servir foi o próximo mais necessitado daquela época, que eram os leprosos. Os leprosos, daquela época, eles eram excluídos das estatísticas. Eles eram excluídos, eles não tinham mais nome. Tinham que viver no Vale dos Leprosos. Mas, ainda falando das mulheres e da coragem, esse empoderamento da mulher, quando Jesus, então, denunciado por Judas, quando foi Jesus julgado, todos nós homens fomos embora. Ainda que fôssemos apóstolos, ainda que tivéssemos uma relação com Jesus tão próxima, negamos a Jesus, não fomos nem sequer ao seu sacrifício. Quem foi? As mulheres. Lá estavam as mulheres. Lá estava Maria, lá estavam as duas Maria, Maria de Magdala e outras mulheres. Mulheres essas é que acolheram Jesus. Mulheres essas que foram depois ao túmulo de Jesus para poder balsamizá-lo, para poder lá ver, e quando então encontraram a pedra removida. E aí, lá estava Maria, lá estava Cusa, lá estava Maria de Nazaré, estava Maria de Magdala. Cadê Jesus? E outras? Só mulheres. E elas então foram para Jerusalém, para ver o que aconteceu. Maria de Magdala fica. E é nesse momento, então, que Maria de Magdala se encontra com Jesus. Quando ela vê Jesus, então Jesus apareceu a primeira vez para uma mulher. Vejam bem, mesmo entre os apóstolos, Maria de Magdala, quando disse, eu vi Jesus, mentira, você não tem credibilidade. Mulher não tinha credibilidade. Olha que ela veio através de uma mensagem de Cristo. E ela vê Jesus. Ela então entra definitivamente no rol das grandes mulheres do mundo, que inicia, então, o seu processo, certo? De dedicação absoluta ao próximo mais desvalido. Quando ela, então, se inteira tanto com os leprosos que pega, logicamente, se contamina. E ela vai morrer lá em Éfeso, quando, então, ela morre já, completamente dilacerada pela úlcera, e quem vai recebê-la? O mesmo que recebeu Joana de Cusa, o mesmo que irá receber qualquer uma dessas mulheres valorosas que dedicaram as suas vidas
não é dedicar a vida aos leprosos. Mulheres que dedicam a vida aos seus filhos, mulheres que dedicam a sua vida aos seus esposos, mulheres que dedicam a vida a levantar cedo, a trabalhar, a produzir, a acolher. Todas essas mulheres são as mulheres valorosas, são as Madalenas, são as Cusas, são todas elas. E aí essas mulheres serão recebidas por Jesus. Vem, vem, o céu te acolhe, você passou pela porta estreita, porque esta é a realidade. Larga é a porta da perdição, que às vezes nós achamos que está a felicidade. Não, a felicidade está justamente no estreitamento, certo? Para que nós possamos. Finalizamos com Maria de Nazaré. Vejam bem, Maria de Nazaré aproximadamente tinha 16 anos. Muito jovem, quando foi escolhida para poder receber o divino. Não vamos aqui questionar que a sua gravidez tenha sido extra ou não, real ou não. Mas ela lá estava. Ela teve a protuberância do seu ventre, a sua barriga, né? Você já imaginou naquela época, ela casada com um idoso, grávida? O que é que nós falamos, o homem? Maledicência pura. Apontamos dedo, nos acusamos José. Sim. Por quê? Ela não tinha. Então, ela começa por aí. Ainda que ela tenha sido um espírito luminar, mas ela estava aqui encarnada. Ela estava aqui presente e passou por tudo isso. Imagine o que é uma mãe passar pelo processo de sair cavalgando num burrico, porque teria que ir para a cidade de Belém, para lá ter o seu filho. E o que aconteceu lá em Belém? As pousadas não a recebiam, não. Elas eram desprezadas, por isso ela foi para uma gruta. Por isso ela foi para lá. E olha, muitas vezes nós queremos ter as melhores maternidades, verdadeira maternidade, verdadeiro acolhimento é o colo materno, é o seio materno, seja o que for que esteja ali. Depois Maria passou pelo grande drama dos primogênitos, né, da morte que Herodes estabeleceu. Teve que fugir para Nazaré. Olha como uma mãe pode sofrer na expectativa de que seu filho possa ser descoberto. É morto, simplesmente. É filho. Não é Jesus que esteja, é filho também. Ali era ela o seu filho. Ela não tinha a dimensão de Jesus, ainda que ela tivesse recebido o anúncio do anjo. E prossegue Maria cuidando de Jesus como mãe, tendo todas as suas dificuldades. Quando Jesus sumia, quando Jesus ia para o templo, quando Jesus ia falar com ladrões, quando Jesus ia, ela ficava apavorada. Mas esse é o empoderamento verdadeiro da mãe que acolhe, que protege. E Maria, então, ao despedir de Jesus, ela que acompanhou todo esse sofrimento, imagina ser preso, mães que já tiveram filhos presos, né? Na época da ditadura, meus primos eram presos, eu via minha tia sofrer, nunca. Por quê? Porque eram prisões injustas. Poderia ter uma justiça na prisão de Jesus, ela não conseguia. Um homem bom, um homem que só faz o bem, ser preso. Meu filho. Ainda que não fosse assim as mães. Quem vai visitar as penitenciárias, a mãe leva o bolinho, pode o filho ter feito a coisa mais mala. Mas a mãe mantém o seu amor pelo seu filho. Imagina agora Maria, um filho daquele, não podia entender. E ele foi para a cruz, foi crucificado. E a última coisa, então, que Maria, na sua expressão ao ver Jesus, fala, meu filho, desabafa, grita. E Jesus, então, nas suas últimas forças, aponta para João, que lá estava junto dela, e fala, mãe, aí está o seu filho. E fala para João, João, aí está a sua mãe. Estabelecendo, então, uma grande lição para mães que muitas vezes perdem os seus filhos na sua condição prematura, transmutem a sua energia, da energia da perda do seu filho para outros filhos, para outras pessoas.
E Maria, então, vai para Éfeso, dedica toda a sua vida, trabalhando ali junto com João, acolhendo os desvalidos, acolhendo os mendigos, acolhendo todos os necessitados. E a gente finaliza quando, então, um dia, ela está sentada, cansada, já idosa, olhando para o firmamento, era um pôr do sol, e aí, então, ela vê um necessitado, como via todos os dias. Só que este que senta ao seu lado não lhe pede nada, lhe fala das belezas, lhe fala das venturas que a aguardam no mundo espiritual, no céu. Ela estranha tudo aquilo. Ela está absorta, começa então a não entender, estava acostumada a só receber pedidos, e hoje estava recebendo consolo. Quando então ela pega a mão dele e identifica as chagas de Jesus. Ah, ela desaba. Ela quer ajoelhar aos pés de Jesus, e ele a levanta, mãe? Não, mãe. Eu tenho que ajoelhar aos seus pés. São as lições de mulheres do Evangelho que ficaram para todos nós como um princípio. Magdala é o símbolo da transformação. Maria é o símbolo da mulher verdadeira, da mãe, da protetora. Joana de Cusa, aquela que tem a ciência da submissão. Não é a submissão aquela que você se submete, mas fica completamente, eu digo assim, sabe, presa, isso somatiza em doenças, mas a resignação por amor, porque ela pode existir. Muitas mulheres têm essa condição da resignação. Faço por amor, faço porque aqui estou, para poder cuidar, para poder ajudar. E assim nós vamos ampliar esse universo. Termino dizendo a vocês, assim, eu peço sempre, o Gilberto está aqui, ele já conhece essa minha postura, de pedir uma licença. A gente sempre chama Deus de pai, né, dona? E eu vou pedir licença para chamar Deus de mãe. Eu faço então essa, não, digo eu faço. Há uma figuração que entendo ser extraordinária, porque nós não temos dúvida, não temos a menor dúvida da plenitude divina sobre todos nós. Todos nós somos e estamos dentro do manto sagrado de Deus. Estamos dentro do halo divino. Por isso a gente fala que nós temos solução para tudo. Basta que você se conecte com Deus. Mas, às vezes, temos dificuldade de compreender essa conexão. Eu, às vezes, falava, olha, imagina hoje, tem uma facilidade que é o Google, né? Você pega no Google e cada um de nós, no nosso computador, é um IP, é uma identidade, uma individualidade. Você pergunta para o Google, o que você perguntar para ele, ele vai responder. Vai? Agora, isso é um homem que fez. Agora, imagina quando nós estamos planificados por Deus. Cada um de nós tem uma individualidade. E eu falo assim, então agora transforme Deus, transforme pai em mãe. E transforme cada um de nós dentro do ventre materno, ligado pelo cordão umbilical a Deus. É a nossa conexão com a mãe divina. Estamos todos conectados com essa mãe divina. Onde, através desse cordão umbilical, recebemos todo o suprimento, todas as nossas necessidades. Tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, porque Deus é amor. E este cordão umbilical nos conecta com essa fonte de amor, a mãe Deus. Nada pode ser como vocês. Vocês, quando têm o ventre, o feto no ventre, perguntam-se, eu vou dar ou não vou dar? Não, é conexão automática. Mas Deus, por outro lado, nos deu uma coisa que é imprescindível para que nós possamos ter essa individualidade, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade. Somos todos livres, senão não estaríamos guerreando hoje naquele país que vai estar. Estamos guerreando pela nossa liberdade. Mas, se plantamos guerra, colhemos dores. E aí é nesse momento que a gente desconecta de Deus. O nosso querido Putin desconectou-se de Deus. Mas Deus não o abandonou. Não abandonou! Ele é filho de Deus! Sim! Sim, porque nenhuma mãe há de condenar o seu filho, condena o seu ato, mas quer recuperar o seu filho. Mas ele fechou no seu egoísmo, no seu orgulho. Ele estabeleceu esse rompimento de conexão.
E aí ele vai ficar às suas próprias. Ele vai entrar no mundo de Mamon. Ele vai entrar em outro mundo. E aí, ainda que ele possa parecer forte, ainda que ele possa parecer poderoso, ele vai se cair. Porque fechado esse suprimento, a consequência fechado esse suprimento, a consequência é o sofrimento. Não tenhamos dúvidas sobre isso. E somente o dia que ele, e para poder depois reparar essa condição que estabeleceu uma gangrena, necrosou só através da dor. Por isso a dor vem muitas vezes quando nós acordamos, a gente grita, Deus! É a hora que a gente está voltando novamente a conectar com Deus. E aí a gente volta ao ventre materno. Que vocês, então, me perdoem por tempo tão extenso, mas que nós possamos, cada um de nós, compreender o Evangelho de Jesus como o fator maior de renovação de toda a humanidade. E que as mulheres são esses grandes arsenais que Deus possui para a nossa transformação, para a transformação da sociedade. E para isso, então, nós agradecemos por tudo que vocês fazem. Aqueles que tiveram a oportunidade de assistir virtual, perdoe, mas o meu computador, não sei por que, está modulando sem câmera, com câmera, mas o som chegou, né? E que nós possamos agora passar para essa parte da pintura mediúnica, a qual peço desculpas, mas não mando no tempo nessas condições. Que Deus nos abençoe. Mauro, está com vocês, se quiser fazer a prece.